Bom, gente, então vamos lá falar agora um pouco sobre estudos de coorte dentro dos estudos longitudinais. Eu sou Gilmar, essa é a residência multiprofissional em saúde da família da UFES. Os estudos de coorte, da mesma forma que os ensaios clínicos, eles seguem aquela sequência temporal que estabelece que a exposição vem antes da ocorrência do efeito, né? Então, consideramos aí tanto exposição ou falta de determinada exposição e o segmento no tempo para observar a ocorrência de determinado efeito ou desfecho de saúde. A principal diferença com relação ao ensaio clínico é que estudos de coorte não têm uma intervenção intencional. A exposição, ou mesmo a falta da exposição, é obtida de maneira observacional. Da mesma forma, observa-se no contínuo do tempo a ocorrência do efeito ou de um desfecho de saúde. A coorte, ela pode ser definida como um agrupamento de pessoas que comungam entre si algum tipo de característica ou peculiaridade. Esse grupo ele é reunido e é acompanhado no tempo para que se verifique o desenvolvimento de uma doença ou ocorrência de um efeito ou um desfecho de saúde de maneira geral. Entre as principais características dos estudos de coorte é que eles possibilitam, assim como os estudos ensaios clínicos, abordar adequadamente a hipótese causa e efeito ou a hipótese etiológica, já que eles estabelecem que a exposição deve ocorrer obrigatoriamente antes do efeito ou de desfecho de saúde. Esses estudos eles produzem medidas de incidência ou medidas de risco, né? Portanto, são chamados estudos de incidência. No delineamento básico de um estudo de coorte, nós formamos por observação os grupos de indivíduos expostos e doentes, né? E os indivíduos não expostos e doentes, não expostos e doentes, e assim sucessivamente. Obrigatoriamente, a exposição tem que vir na linha do tempo antes que a doença ocorra, e obrigatoriamente, para caracterizar um estudo de coorte, os indivíduos devem entrar no segmento sem apresentarem nenhum tipo de característica ou sintoma da doença em foco, ou seja, eles estão sadios no início do segmento ou na linha de base, né, do estudo de coorte. No delineamento básico de um estudo de coorte, assim como em todos os outros delineamentos que nós estudamos até aqui, a gente parte de uma população de referência, da qual se extrai uma amostra, nesse caso nós chamaremos de coorte. Pode ser uma coorte de nascidos, né, uma coorte de indivíduos que foram expostos ao Césio 137 lá em Goiânia, na década de 1980, né, porque eles comungam de uma característica, nesse caso de exposição, né, comum. Nesta corte, nós determinamos a ocorrência da exposição, garantimos que nenhum dos indivíduos porta ou apresenta o desfecho, né, em que nós queremos estudar, e seguimos eles no tempo, em busca da ocorrência do desfecho. Esse desfecho ele pode ocorrer mais rápido para alguns indivíduos, mas pode demorar um pouco mais para outros indivíduos. Isso significa dizer que estudos de coorte, de maneira geral, eles podem demorar um tempo considerável, até mesmo anos ou décadas, dependendo daquilo que estiver sendo estudado,
para apresentar resultados consistentes. Então, uma vez apresentado o desfecho, os indivíduos eles são agrupados, né, entre aqueles que apresentaram o desfecho, ou seja, adoeceram e que foram expostos, né, à exposição em foco, ou aqueles que, embora não expostos à exposição estudada, desenvolveram a doença em foco. Por outro lado, a gente também divide aqueles indivíduos que foram expostos, né, à exposição estudada, mas que se mantiveram, né, no tempo sadios, não desenvolveram a doença. Né, e outros que permaneceram sadios porque não foram expostos à exposição em foco, né, ao fator em foco. Esse seria um esquema gráfico, né, que apresenta para a gente o delineamento básico de um estudo de coorte. Passou muito rápido. Tá. Entre as limitações dos estudos de coorte, a gente observa aí o alto custo relativo desse tipo de delineamento. Né? Ele exige um segmento no tempo dos indivíduos, esse segmento pode durar anos. Né? Às vezes é necessário fazer visitas domiciliares, né, para poder coletar as informações dos indivíduos, e aí entram custos de uma equipe de pesquisa que costuma ser grande, que há custo de deslocamento para acessar os domicílios, entre outras questões. Existe também a probabilidade das perdas de segmento. É uma das coisas que mais preocupa os pesquisadores que fazem esse tipo de delineamento, né, follow-up, estudos de coorte de segmento. Porque as perdas de segmento, como indivíduos que não mudam de endereço, não informam os pesquisadores, ou que não conseguem mais ser encontrados, né, nos segmentos seguintes, eles representam aí a perda do poder do estudo. Né? A gente pode ter uma diminuição significativa da validade externa do estudo de coorte quando a gente começa a perder muitos indivíduos. Como os segmentos eles podem demorar anos ou décadas, essa possibilidade de perda ela é bastante alta. E existe também as mudanças de categorias de exposição. Durante o tempo de segmento, indivíduos que não eram expostos passam a ser expostos. Indivíduos que eram expostos, eles eliminam a exposição ou estão em níveis diferentes de exposição. Por exemplo, se a gente for analisar através de um estudo de segmento o efeito do hábito de fumar sobre alguns desfechos de saúde, no tempo do segmento, indivíduos que antes eram expostos ou fumavam, eles deixam de fumar por vários motivos. Da mesma forma, indivíduos que não eram fumantes passam a fumar. Né? Isso em si não é um problema. O que é problema é não dispor desta informação no momento em que essas mudanças de categorias de exposição ocorrem, o que pode enviesar as conclusões do estudo. O estudo de coorte é inadequado para aquelas doenças que são de baixa frequência, porque isso exige que o tamanho amostral seja gigantesco, o que aumenta também o custo relativo do estudo. E aumenta todas as dificuldades logísticas para manter o segmento, manter a motivação das pessoas para continuarem participando do estudo, entre outras limitações. E por exigir um segmento de tempo, os resultados podem demorar muito tempo para estar disponíveis. Então não é o tipo de estudo que é feito para engrossar látis das pessoas, porque pode demorar 5, 10, 15, 20 anos para serem produzidos os primeiros resultados mais consistentes em termos de taxa de incidência. Mas ele também tem vantagens. Uma das maiores vantagens é que o fato dele estabelecer a temporalidade correta entre exposição e efeito, ele tem um alto poder analítico. Né? A qualidade dos dados obtidos em estudos de coorte pode ser muito boa, porque dependendo do intervalo entre segmentos, é possível coletar os fatos sobre exposição, mudança de categoria de exposição ou ocorrência do desfecho exatamente no momento que esses fatos ocorrem. Além disso,
uma diversidade de desfechos, né, relacionadas à mesma exposição pode ser investigada ao mesmo tempo. Tem dois tipos básicos, né, de coortes. A chamada coorte fixa ou fechada, em que os indivíduos entram no estudo uma única vez, no início, né, no baseline, e não existe durante os segmentos novas entradas, ou seja, não vai ser possível repor indivíduos que foram perdidos durante os segmentos. Portanto, essas perdas elas importam muito e podem significar uma diminuição drástica do tamanho da amostra, de tal modo que o estudo precisa ser interrompido por diminuir o seu poder de representar a população. Outro tipo é a coorte chamada dinâmica ou aberta. Neste tipo de coorte, existe reposição dos indivíduos, ao passo em que há perdas de segmento, porque a entrada, né, no baseline ela é contínua. Então, o tamanho amostral desta coorte termina sendo estável. O que muda é o tempo de exposição dos indivíduos ao fator, né, em foco. Esse é um exemplo de um famoso estudo de coorte, que é o Framingham Heart Study, que é o estudo do coração de Framingham. Esse estudo tem lá seus 70 anos, né? E foi um estudo que estabeleceu as bases do que nós conhecemos hoje como fatores de risco cardiovasculares. Outro estudo notório é um estudo brasileiro que é o ELSA Brasil, né? O estudo longitudinal de saúde do adulto, que é realizado por vários centros, né? No Brasil são várias universidades, incluindo a Universidade Federal da Bahia. A gente tem também a famosa coorte de Pelotas, né, que começou em 1982 e teve outras entradas, se não me engano, em 93 e nos anos 2000 também. Né. Esse estudo é só um exemplo de resultados de estudos de coorte. Né? É o consumo de álcool e a pressão arterial. São resultados do estudo ELSA Brasil. Né? O que a gente tem aqui é uma evolução, né, da odds ratio de pressão arterial sistólica do lado esquerdo e de pressão arterial diastólica, ao passo que aumenta a quantidade de consumo de álcool por semana, expresso aqui como gramas por semana. A gente pode observar que no contínuo da quantidade de álcool consumida aumenta os valores de pressão arterial sistólica e de pressão arterial diastólica. Ok, a gente fica por aqui e voltamos na próxima videoaula com os estudos do tipo caso controle.